Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você esteja ouvindo este vídeo, este áudio aqui neste vídeo. Estamos de volta mais uma vez com nossa leitura bíblica, ok? Você pode colocar aí para alguém ouvir, uma pessoa idosa que não enxerga mais, ou uma pessoa que está enferma. Assim como existem os áudios livros, temos aqui o videolivro. E desta feita, mais uma vez, leitura bíblica. Aqui temos leitura de vários textos consagrados, não só da Bíblia, como também de outros livros da literatura mundial. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14. O capítulo 1 está dividido em duas sessões. Temos a primeira sessão do versículo 1 ao 14, introdução e ascensão de Jesus. Ascensão é subida, ok? Subida. Ou seja, fala-se do momento em que ele retornou aos céus, depois de ressuscitado e depois de suas aparições a muitos dos seus discípulos. E logo depois teremos a segunda sessão, versículos 14 ao versículo 26, que faremos uma tomada à parte. Vamos lá, então, a nossa primeira sessão, introdução à ascensão de Jesus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, como também a ensinar. Como sempre falamos, este é um vídeo apenas de leitura bíblica, ok? Mas, vez ou outra, estaremos aí fazendo um curtíssimo comentário. Porém, se você quiser mais aprofundamento em textos bíblicos, eu deixo aí para vocês uma indicação muito ótima, o canal Examinando as Escrituras, Elinaldo Luciano. Examinando as Escrituras, ok? Elinaldo Luciano. Então, fiz o primeiro tratado, o Teófilo. Se discute muito ainda se esse Teófilo é uma pessoa real, ok? Deixe-me explicar por que disse isso, se é uma pessoa real ou fictícia, ou se esse Teófilo aqui é apenas um acrônimo da palavra Theos, Deus, e da palavra Philo, amigo, certo? Provavelmente pode estar se dirigindo a todos aqueles que ouvirão essa carta que seria lida numa igreja, numa comunidade cristã, pois Theo significa Deus e Philo, amigo, então seria, portanto, amigos de Deus, ou seja, fiz o primeiro tratado aos amigos de Deus, aqueles que faziam parte da comunidade cristã. Também vale salientar que esse livro foi escrito por Lucas, aí considerado o primeiro historiador da igreja. Lucas, que também era médico. Acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E é interessante essa parte porque mostra que há uma continuidade da obra de Jesus Cristo, ok? Porque aqui ele diz, não só começou a fazer, mas a ensinar. Ou seja, mostra que há aí uma continuidade da obra de Cristo. Não parou naqueles dias, não parou
na sua morte, não parou na sua ascensão. Ou seja, ele continua ainda a ensinar e a fazer as suas obras, ensinar a comunidade cristã, os seus seguidores, os seus fiéis, como também a fazer muitas obras e maravilhas. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, não só começou a fazer, mas a ensinar. Veja bem, ele não diz que fez, mas começou, houve um começo. E aqui não fala de um fim. Então ele começou a fazer e ensinar até o dia em que foi recebido em cima, e esta obra continua, mostra aí uma continuidade através então do Espírito Santo, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes. Veja aí a continuação. Depois da morte de Jesus, quando ele aparece, continua a sua obra, os seus ensinamentos. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, ou Samaria, como queira, e até os confins da terra. A obra continuaria, e a obra continua. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Veja que súplicas não é simplesmente uma oração. Oração e súplicas. Súplica não é simplesmente orar. Leva muito mais todo o ser da pessoa que está orando. Com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E aqui surge aquela outra questão, se Maria teve filhos ou não, certo? Porque muitos dizem que esses irmãos de Jesus eram discípulos
Mas veja que aqui há uma classificação falando logo, primeiramente, dos discípulos, certo? Subiram ao cenáculo, que era o lugar onde se tomava a ceia, fazia as refeições, onde habitavam Pedro, Tiago e João, e assim todos os discípulos, os apóstolos. E logo em seguida, fala-se das mulheres, de Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Ok? Então, este é o nosso leitura bíblica de hoje. Mas outra coisa aqui para observarmos é a expressão caminho de um sábado, que está no versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Essa expressão, caminho de um sábado, era a distância que era permitida se percorrer, se andar no dia de sábado, no dia do sabá ou do shabá. Então, as pessoas nem podiam andar muito, certo? Então, dá menos de 1 quilômetro, certo? Era o permitido para se andar, se caminhar, se percorrer no dia do shabá, no dia do sábado. 2.000 côvados, que dá cerca de 888 metros. Então, menos de 1 quilômetro era a distância que se podia caminhar. Então, observe bem. Se hoje em dia alguém cumpre estes requisitos, quantos metros ou quilômetros as pessoas percorrem hoje, no dia de sábado, aqueles que guardam sábado, que são de igrejas ou instituições que guardam sábado, quantos quilômetros eles andam, mesmo para ir à casa de adoração, seja de carro ou a pé? Muito mais do que isso. Então veja como é difícil o cumprimento desta passagem, desse mandamento, se for cumprir realmente como diz a Bíblia, certo? Então, está lá em Êxodo 16, 29, Números 35, versículo 5, Josué 3, 4, certo? Esse texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Então, são essas referências. Então, somente para lembrar a vocês que caminho de um sábado é uma expressão idiomática que significa 2.000 côvados ou cerca de 900 metros, que era o permitido para as pessoas andarem ou caminharem apenas no dia do sábado, no dia do Shabá, no dia do descanso. Se fossem além disso, estariam violando a lei, violando o mandamento, ok? Valeu, tchau, tchau, bye, bye, Deus abençoe grandemente.